Prezados servidores, alunos e professores das universidades, eu me chamo Alisson Duarte, sou psicólogo organizacional da Secretaria Municipal de Saúde e estou aqui hoje para fazer a abertura da mesa redonda que contará com a participação de excelentes profissionais que vai nos trazer informações sobre como gerir, nesse momento, a atual crise que vem nos acometendo da pandemia do coronavírus. O objetivo desse vídeo é levar conhecimentos para os profissionais da linha de frente a fim de reduzir os impactos que a ansiedade tem trazido para esses servidores e para todo o sistema de saúde. Um desses impactos é o absenteísmo, ou seja, o afastamento do servidor de suas atividades. Nós, profissionais de saúde, sabemos que lá fora tem uma comunidade que espera de nós um retorno, que espera de nós um apoio. E para que possamos apoiá-los, é preciso que a gente também esteja tranquilo, é preciso que a gente esteja munido, acima de tudo, de conhecimentos. Porque o conhecimento, ele sim, vai trazer tranquilidade para cada um de nós. Para tanto, eu passo a palavra para a enfermeira Marciana Moll, que fará a mediação da mesa e também fará a apresentação de cada um dos convidados. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marciana. Eu venho aqui conversar um pouco com vocês a respeito desse momento que todos nós estamos enfrentando, né? Que naturalmente, enquanto seres humanos, né, vamos ter aí uma série de sentimentos recheados de medo, de ansiedade, de insegurança no nosso processo de trabalho. Dentro dessa perspectiva, a gente tem percebido bastante, né, que existe uma série de informações voltadas predominantemente para profissionais, alunos da área de saúde, que estão à frente dos serviços de atenção secundária e terciária, para as UPAs, para os hospitais. Mas e a atenção primária? Como que fica? Quais são as recomendações para a atenção primária? Pensando nessa realidade, a gente começa a perceber a necessidade de instrumentalizar profissionais, alunos e professores que estão hoje na atenção primária, atuando em estágio ou no seu exercício profissional, enquanto supervisores, enquanto profissionais na prestação de cuidados, e a gente acredita que a informação nesse momento pode gerar um impacto muito positivo para o enfrentamento desses sentimentos. Pensando nisso, nós convidamos profissionais habilitados na temática, né, ou por meio da extensão universitária, ou por meio do ensino, ou por meio da pesquisa, para estar conosco na manhã de hoje, trazendo algumas informações que possam empoderá-los para a superação desse momento. Então nós vamos começar com a fala da Silmara Elaine Malaguti Tofano. A Silmara, ela é enfermeira, professora associada do Centro de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela tem mestrado e doutorado em enfermagem. Suas temáticas predominam em precauções padrão. E a gente vai estar convidando a Silmara nesse momento para estar conosco, trazendo algumas informações importantes. Prezados colegas, prezados alunos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com todos acerca de uma situação inusitada para todos nós, que é o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Sou professora, trabalho na área de doenças infecciosas, especificamente em unidades de isolamento, em unidades de doenças transmissíveis. E a experiência nessa área ao longo dos anos, nós temos aí oportunidades de planejar a nossa assistência, o nosso cuidado com segurança, de forma que nós possamos ir para o nosso trabalho seguros do que iremos encontrar e também seguros do que da volta para casa, né? Que nós exercemos um bom trabalho e voltamos para casa então com segurança. Então, na unidade de saúde, nós temos que trabalhar três frentes, né? Considerando que muitos
em muitas situações o enfermeiro é o gestor da unidade. Eu gostaria de dividir o tema em 3 áreas. Então, a primeira é com relação à gestão. Nós temos que ter líderes capazes de solucionar os problemas da unidade, mas líderes que estejam preparados emocionalmente para atender toda a nossa equipe de trabalho, em primeiro lugar, para que eles possam estar seguros e exercer as suas funções, planejar a assistência dentro da unidade. Então, muitas vezes nós estamos focados no atendimento, no planejamento das ações, sempre voltado com estratégias voltadas para o paciente. Nesse momento estou falando com vocês porque nós temos que deixar com que os profissionais fazer com que os profissionais estejam seguros para exercício de suas funções. Então, a liderança ela tem um papel essencial na organização da unidade e na organização, na gestão de toda a equipe de trabalho, de todas as pessoas que irão ter acesso à unidade de saúde. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que toda a equipe de gestor, de líderes, estejam conscientes com relação às medidas de prevenção e também tenham o acesso direto à sua equipe para que possa fazer sempre uma escuta ativa, uma escuta efetiva, que vai além, do conhecimento técnico acerca das medidas de prevenção. Então, por isso é importante o trabalho multiprofissional, principalmente envolvendo as pessoas da área da psicologia, que possa nos dar um apoio nesse momento. Então, como gestor, nós temos ainda a dificuldade de trabalhar com o planejamento dos equipamentos de proteção individual. Porque até um determinado momento antes da pandemia, nós tínhamos uma forma de organizar a unidade com relação ao número de materiais gastos ou utilizados ao longo de um mês, por exemplo. E nesse momento nós percebemos que nós tivemos um aumento no consumo desses materiais. Então cabe ao gestor ter uma visão agora mais técnica para que consiga disponibilizar esses equipamentos de proteção em quantidade suficiente para a demanda daquele serviço. Então, nós percebemos no primeiro momento em que havia um aumento desproporcional no uso desse EPI pela insegurança do momento e quando usar, como usar. Então, eu gostaria de falar algumas dicas que pode ajudar os gestores com relação ao planejamento do material. Então, nessas dicas, primeiro com relação ao uso do equipamento individual, que é a máscara facial. Então, estou mostrando aqui para vocês uma máscara feita com tecido, que ela é especificamente direcionada à população em geral. Então, ela não é de uso no serviço de saúde. Porém, nesse momento, antes de eu entrar no serviço, eu sou uma cidadã comum, assim como todos. Então, eu saio da minha casa com a minha máscara de tecido e com ela eu chego no meu serviço. Assim como todas as pessoas, nós vamos guardar esse material para que possa ser usado, ou ser lavado, limpo, em outro momento, na saída da unidade, na volta para casa. E no meu trabalho, na unidade de saúde, nós teremos então que usar esse tipo de equipamento de proteção, que é a máscara facial, mais conhecida como máscara cirúrgica. Então, as recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa, nós temos um protocolo de assistência de proteção dos trabalhadores, com relação ao uso de equipamento de proteção individual e medidas de prevenção. Então, é importante que nós tenhamos na unidade álcool, solução alcoólica à base de gel. Essa solução eu sempre recomendo que os gestores possam observar
a composição dessa solução, porque ela não é simplesmente somente álcool a 70%, que é usado em superfície. Então, uma solução específica para a higiene das mãos e que permite não só a antisepsia, né, das mãos, mas também permite a proteção da pele, porque a solução alcoólica líquida, 70% usada na superfície, ela resseca as mãos dos profissionais. Então, imagina fazendo isso inúmeras vezes. Então, é importante, então, ter à disposição dos profissionais que o gestor planeje a disponibilidade do álcool gel a 70%. Outra medida importante que muitas pessoas acabam nos perguntando, e com relação ainda à solução alcoólica, é com o frasco individual. Então, o frasco individual que nós usamos no nosso dia a dia, na rua, na nossa casa, está conosco o tempo todo. Nesse momento, independente do serviço, é que o servidor ou o profissional de saúde não compartilhe esse frasco, né? Justamente o nome dele é frasco individual. Então, que cada um consiga armazenar esse frasco e guarde ali com seus pertences. E na unidade, utilize o frasco que está ali disponível no ambiente, né, comum a todos. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre o atendimento, né, a gestão do atendimento, as estratégias que envolvem, então, o usuário, né, o paciente. Toda vez que uma pessoa chegar na unidade com sinais ou sintomas da Covid-19, ou que seja, nós consideraremos aí um caso suspeito, a primeira medida que o profissional da saúde da unidade deve estabelecer é a proteção de todas as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, nós vamos oferecer, né? Cada unidade tem o seu protocolo de atendimento. Então, se esse usuário vai passar primeiro com um atendente, então é suspeita, tem alguma situação que pode levar ao caso, né, ao diagnóstico da Covid-19, então, nesse momento é oferecido ao usuário uma máscara cirúrgica. Olha, mas por que a máscara cirúrgica ao invés de uma máscara qualquer? Tá? Porque essa máscara ela contém elementos filtrantes na sua composição que ao oferecer para a pessoa e ela se proteger, ela estará também protegendo outros usuários que estão ali na sala de espera e também o próprio profissional da saúde, que ao conversar com essa pessoa já estará também protegido e o outro também. Então é uma forma de evitar a transmissão e evitar aí a transmissão do vírus. Bom, nós temos que falar algo importante que não é uma novidade. Nós temos que falar um pouquinho a respeito da higiene respiratória ou também chamado como tosse com etiqueta, que são medidas talvez bem antigas que nesse momento precisa ser valorizado. Então, o que significa isso? Promover a segurança das pessoas e promover medidas de prevenção, inclusive de baixo custo, e que deve ser adotada como uma cultura, como uma rotina da nossa vida diária. Então, importante com relação à tosse e ao espirro. Se nós formos pensar nas recomendações, sempre nós deveríamos ter à disposição e também nas salas de espera dos consultórios, dos serviços de saúde, de qualquer outra unidade de saúde, hospital, lenço descartável, a solução alcoólica à base de gel para higiene das mãos e também uma lixeira para que possamos fazer o descarte correto. Então, no momento da tosse ou do espirro, o lenço descartável, a toalha descartável seria a melhor medida
né, para promover a saída da secreção e, ao mesmo tempo, o descarte. Porém, nós sabemos que nem sempre isso está disponível. Então, qual é a medida segura para fazer essa tosse e esse espirro, de modo que a gente não utilize as mãos? Então, nós vamos usar a lateral do braço, proteger a nossa boca e o nariz e fazer, então, o espirro ou a tosse. Outro ponto mais importante, não tão importante, outro ponto importante é com relação ao uso, ainda com relação à máscara, importante que todos observem o desenho dessa máscara, se ela tem ou não um suporte no nariz para poder encaixá-la perfeitamente. Antes de se proteger, nós faremos a higiene das mãos com água e sabão ou o uso da solução alcoólica. Qual a situação que eu vou lavar as mãos e qual a situação que eu faço o uso da solução alcoólica? Então, nós temos aí medidas, nós chamamos de 5 momentos importantes para a higiene das mãos com água e sabão. Aqui na unidade de saúde, nem sempre nós teremos ali os procedimentos que envolvem a área hospitalar, né? Então, pia, sabão, toalha descartável, antes de contato com os pacientes, após o contato com os pacientes, entre um paciente e outro, e aí antes da paramentação, ou melhor, da proteção respiratória. Então, nós vamos colocar a máscara segurando sempre pelas alças, ajustando o nariz e protegendo aqui, colocando então na orelha. Depois de encaixada, nós percebemos que a máscara está totalmente protegida. É importante para daqueles modelos que têm um suporte no nariz, fazer então o ajuste necessário. Que é importante nós pensarmos que a máscara incomoda. Nós temos que trabalhar com a realidade. Não é fácil usar a máscara o dia todo? Não. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência para quê? Para trabalhar agora com relação ao contato das nossas mãos com a máscara. Esse é o principal problema. Nós já temos estudos em que durante um procedimento, durante uma assistência de enfermagem no hospital, os enfermeiros chegaram a tocar 28 vezes na máscara para ajuste. Então, antes de exercer o seu procedimento, planeje as ações, coloque a máscara e evite de toda maneira o contato com a máscara. Então, toda vez estou trabalhando, estou fazendo o meu atendimento, estou atendendo o meu paciente, o meu usuário, e quando terminar, eu vou simplesmente segurar pela lateral e retirar as máscaras e fazer o descarte no lixo específico. No caso, nós temos aí o infectante, né? Bom, outro ponto importante também que nós devemos trabalhar com o enfermeiro, e aí com o apoio da equipe multiprofissional, é que a partir do momento que o usuário entra na unidade, ele precisa ser protegido e deslocado para uma outra área da unidade. Então, quando nós pedimos para que esse paciente vá para um outro local, muitas vezes a pessoa não entende por que ela não pode ficar sentada ali na sala de espera, por que ela foi levada para uma outra sala. Então é importante conversar com essa pessoa e dizer, olha, nesse momento estamos protegendo você, sua família, todos que estão aqui na unidade e toda a equipe de saúde. Então trazer esse conforto, né, de proteção para o usuário, para a sua equipe.
e não simplesmente isolar a pessoa e deixar com que ela fique se sentindo diferente dos demais. Olha, estou infectada, o que está acontecendo comigo? Não, é deixar bem claro que nós temos um protocolo, e é um protocolo de segurança para todos. Por isso ofertamos a máscara de proteção e pedimos também que ele fique numa unidade separada, né, no setor separado, até o atendimento pelos outros profissionais da área. Outra situação importante que eu ainda quero falar um pouquinho é com relação aos outros profissionais que não estão na assistência direta. Então, na recepção, no atendimento, portaria, vigilância. Então, a máscara cirúrgica, ela deve ser ofertada a todas as pessoas que têm contato com o usuário, com os pacientes, com as pessoas, com uma distância menor do que 1 metro. Então, na prática, é muito difícil nós calcularmos onde vai ficar o porteiro da unidade, o segurança, o atendente, e se ele vai ter um contato mais próximo ou não. Então, como recomendação, nós deixaremos, então, máscaras cirúrgicas disponíveis para todas as pessoas que trabalham na unidade. Então, considerando que todos eles terão contato com os usuários, então recomendamos que a máscara seja usada por todos. Ainda na unidade de saúde, nós temos toda a equipe de higiene e limpeza, que também merece e deve ser incorporada dentro do planejamento do atendimento da unidade. Então, esses profissionais também têm a possibilidade de ter contato com o usuário, tanto na sala de espera como em outras áreas da unidade, e ele estará em contato direto com materiais, com objetos que teve contato com o paciente. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar e deixar disponível para os profissionais da área da higiene e limpeza máscara cirúrgica, porque estarão em contato com fluidos corporais ou objetos contaminados, então fazendo descartes de caixas coletoras, de outros equipamentos que foram usados diretamente pelo usuário, também na limpeza, na limpeza diária, né, de cadeiras, de mesas e outras superfícies. Então, nós temos ainda disponível nas unidades para esses profissionais sapatos fechados, como botas, na hora da lavagem, né, da limpeza da unidade, luvas específicas e todo um protocolo de rotina de descarte dos resíduos de saúde. Então, especificamente, para não deixar que uma única fala de exatamente como deve ser feito, o que eu recomendo é siga o protocolo que foi desenvolvido para a sua unidade com base no protocolo municipal. Então, há um direcionamento para todas as unidades de saúde funcionarem seguindo o protocolo e muitas vezes é necessário fazer uma mudança individual em cada unidade, uma adaptação que possa proteger a todos. No mais, importante nós termos aí a consciência de que, uma vez que eu uso os equipamentos de proteção individual, sigo os protocolos de prevenção de proteção e venho para o meu trabalho com um equilíbrio emocional, eu tenho a certeza que eu estou desenvolvendo uma prática de enfermagem segura e tenho a certeza que eu volto para minha casa com segurança do que eu fiz e pronta também para desenvolver a minha vida pessoal, né? Consciente, ciente de que nós estamos aqui protegendo tanto vocês como também a nós. Obrigada. Vamos prosseguir agora, convidando a professora Ana Maria Guidelli Tuller. Ela é bióloga, doutora em microbiologia, docente da Universidade de Uberaba, coordenadora do curso de especialização em microbiologia dessa universidade.
Bom dia, prezados alunos, prezados servidores. É um prazer estar aqui falando com vocês a respeito do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da biologia do vírus, né? O que é então um vírus? Um vírus é um ser muito simples, né? Composto de material genético, e o coronavírus e alguns outros vírus também, ele, além do material genético, que é um RNA, ele é envolto por uma camada de proteína e lipídio. Bem, o que essas moléculas interferem na biologia viral? Essas moléculas, elas podem ser persistentes ou não ao ambiente, às condições ambientais. Muito se discute aí na comunidade científica se os vírus são seres vivos, né? Por quê? Os vírus, eles não têm célula própria, né? Eles são compostos de material genético, o que caracterizaria um ser vivo, mas não tem uma célula própria, o que não caracteriza um ser vivo. Então, há essa discussão na comunidade científica se eles são seres vivos ou não. É fato, né, que esse material genético, quando ele consegue infectar uma célula, então ele precisa infectar uma célula para continuar a se reproduzir. Por isso, ele é altamente infeccioso, porque ele precisa obrigatoriamente parasitar uma célula para continuar se reproduzindo. Quando ele consegue infectar uma célula, então, ele coloca toda a maquinaria genética da célula infectada para trabalhar para ele, tá? E essa célula infectada, então, começa a produzir partículas virais, e quando ela acaba essa produção, essa célula é quebrada, ela é lisada, como a gente fala, e essas partículas virais, então, se espalham. O portador do vírus começa, então, a transmitir essas partículas virais. Nos espaços que a gente convive com portadores desses vírus, a permanência dessas partículas virais no ambiente, né? Não se sabe exatamente quanto ele persiste no ar. Há relatos de meia hora, relatos de várias horas, mas não se sabe ainda. Mas em superfícies, ele é persistente, né, por pelo menos 3 dias, dependendo da superfície, né? Metal, plástico, são superfícies que mais proporcionam a viabilidade dessas partículas virais. O fato dessas partículas virais serem constituídas de material genético, lipídio e proteína tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando elas estão simplesmente nas superfícies, ela não causa perigo nenhum, elas estão ali inertes. O fato dos vírus serem constituídos de material genético e serem protegidos por uma camada de proteína e lipídio faz com que esses vírus sejam desnaturados. O que é desnaturar? É perder a atividade biológica. Então, por mais que eles são persistentes às superfícies, uma vez em contato com uma solução alcoólica 70%, uma vez em contato com sabão, detergente, água sanitária, eles perdem a atividade biológica. Há pesquisas que demonstram a persistência viral por até 9 dias e, dependendo da temperatura, quase 1 mês. Mas em contato com álcool a 70%,
sabão, detergente, a sobrevivência desse vírus se limita a 1 minuto. Por isso é tão importante as medidas de higiene no local onde são frequentados por pessoas suspeitas, né? E no enfrentamento de uma pandemia, qualquer pessoa é propensa a transmitir essas partículas virais. Então, pela natureza viral que a gente conhece, essas moléculas são facilmente desnaturadas, ou seja, elas perdem atividade biológica em contato com sabão, né, água sanitária, álcool 70. Então é preciso utilizar todos esses agentes numa limpeza? Não. Se você tiver água e sabão e fazer a lavagem das mãos corretamente por pelo menos 20 segundos para garantir então a desnaturação do material genético, das proteínas virais, isso é suficiente. Para uma limpeza de superfície, você tem detergente, você tem sabão, ou água sanitária, ou álcool a 70%. Tá? Não é preciso utilizar os 3 agentes na limpeza de uma superfície. Você pode utilizar o que é mais conveniente para aquela superfície. Se não dá para lavar com água e sabão, você vai utilizar o álcool a 70%. Né? Se não dá para utilizar uma água sanitária naquela superfície, porque vai deteriorar, enferrujar, né? Você lança a mão de outros agentes, mas não é preciso utilizar os 3 agentes ao mesmo tempo. E por que o álcool 70% e não álcool 100%? Né? Porque a gente pensa, álcool 100% é mais concentrado, né, de álcool e vai assim ter uma maior eficiência. Não. Álcool a 70% significa que ele é composto por 70% de álcool e 30% de água. Então foram feitas pesquisas, né, testando as concentrações alcoólicas e chegou ao resultado de que a concentração de 70% de álcool e 30% de água é o que é mais eficiente na desnaturação, na perda da atividade biológica das partículas virais e de outros micro-organismos também. Por quê? A água é o que leva o álcool para dentro desse organismo. Então, o álcool 100%, ele não vai conseguir penetrar nessas células, nesse material genético, no envelope viral. Então, a água não conseguindo entrar, porque não tem água, o álcool não vai entrar junto para desnaturar essas moléculas. Então, foram ajustadas essas concentrações e os testes revelaram que essa proporção 70% álcool e 30% água é o ideal para que a água leve o álcool para dentro desses organismos. Nesse momento nós vamos ter a participação da doutora Daniele Borges Maciel. Doutora Daniele é médica e infectologista, atualmente está na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e vem trazer um pouco do conhecimento sobre o enfrentamento do Covid-19 para nós. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, inicialmente eu vou falar um pouco sobre o tratamento de Covid. Até o momento, nós não temos nenhum tratamento específico para a Covid e que seja comprovadamente eficaz. Portanto, as medidas não farmacológicas são uma das medidas mais importantes para o tratamento e evitar a contaminação. O distanciamento social, nesse momento, a não aglomeração e as medidas de higiene, como lavagem frequente das mãos, a etiqueta da tosse e o uso de máscara, para evitarmos a contaminação. Vacina.
Bom, existe no mercado vários estudos promissores sobre vacina. Vários países, como os Estados Unidos, China e Índia, desenvolvem pesquisas na tentativa de conseguir uma vacina rápida. No entanto, nós sabemos que nenhuma vacina pode ser produzida num período tão rápido antes de passar pelas devidas fases de teste, para que não represente, na verdade, um risco às nossas vidas, ao contrário de uma proteção, que é o que esperamos. Então, nós sabemos que, mesmo que com estudos adiantados e intensos, nós sabemos que não teremos vacina ainda nos próximos 6 a 8 meses. Portanto, fica valendo ainda as medidas não farmacológicas e a importância da consciência de cada um. Mesmo que daqui 6 a 8 meses nós tenhamos a vacina pronta e eficaz, não haverá condição de produção suficiente para todo o planeta, mantendo mais uma vez as medidas recomendadas. Muito se fala hoje em dia sobre o risco de contágio dos profissionais. O uso do EPI, sugerido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, são seguros, desde que usado de forma adequada. O profissional de saúde que fizer atendimento a pacientes deverá estar usando a máscara cirúrgica. Aqueles que atenderem paciente com síndrome gripal deverá estar no uso da máscara cirúrgica, o óculos protetor, o gorro e o capote. Os demais profissionais que não tiverem contato direto com o atendimento de pacientes podem estar usando a máscara de pano. Aqueles profissionais que têm contato com geração de aerosóis, como aqueles que manipulam pacientes que estão em ventilação mecânica ou os dentistas, devem fazer uso da máscara N95, que protege contra a aspiração de aerosóis. Nesse momento, a gente começa a perceber, o tamanho da responsabilidade que nós temos sobre nossa proteção, no nosso ambiente de trabalho, e a gente começa a se empoderar de informações, mas isso inicialmente traz uma necessidade de adaptação. E todo momento de adaptação traz consigo também um momento de ansiedade e insegurança. Pensando nisso, a gente vai agora para a nossa parte final, convidando a professora Luciana Maria da Silva. A professora Luciana é psicóloga, atua no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nos cursos de Medicina e Enfermagem, e tem mestrado e doutorado em Psicobiologia, para que a gente possa pensar um pouco nessa questão desse enfrentamento específico dos quadros de ansiedade. Obrigada, Luciana, pelo convite. Bom dia a todos. Estou muito feliz por ter sido convidada para fazer parte dessa mesa. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade social muito grande nessa época de pandemia. Nunca vivemos uma pandemia de tamanhas proporções e todos nós hoje em dia estamos muito acometidos emocionalmente com tudo isso. Então, eu gostei muito do convite. Foi uma possibilidade de eu começar a estudar mais profundamente esse tema. Então, a gente precisa conversar sobre algumas questões que eu acho que a Marciana já trouxe um pouquinho na sua fala inicial, que é natural a gente estar com medo, é natural a gente sentir coisas que nunca sentimos, E aí eu começo a minha fala com uma citação de um psicanalista chamado Christian Dunker, que ele fala o seguinte: se você não está confuso nesse momento, procure um psicanalista, porque você tem um problema, E ele não é o coronavírus. Então, a confusão mental, esses sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, eles são hoje nossos companheiros. Então, não tem como a gente não estar confuso e muitas vezes preocupado, porque esse inimigo, que é o coronavírus, ele é muito novo, ele é muito invisível. A gente nunca sabe onde a gente vai encontrá-lo, E se é que nós vamos nos deparar com ele, e muitas vezes sem sintomas, as pessoas ficam muito vulneráveis, Tem um economista chamado Thomas Conte, que ele fala o seguinte, que essa crise do coronavírus
ela tem uma tripla condição, uma tripla crise. E aí ele coloca assim, que é uma crise comportamental, né? E aí as minhas colegas que falaram antes de mim trouxeram muito bem essa questão de uso de máscara, a lavagem das mãos, a higienização dos ambientes. A gente nunca teve tanta necessidade de ensinar as pessoas medidas de higiene, né? 2020, a gente precisar ensinar as pessoas a lavar as mãos gera uma crise comportamental. A crise comportamental, ela traz também a questão de ter casa. Como assim? Eu preciso ficar em casa, confinado dentro da minha casa, eu não posso ir fazer as coisas que eu gosto, encontrar os meus familiares. Isso tudo traz também questões emocionais importantes e que nos afetam, né? Vai chegar aí o Dia das Mães agora, né? E a gente não pode ir na casa da mãe abraçar a mãe justamente, muitas vezes, porque a mãe é grupo de risco, né, idoso, e a gente vai passar um Dia das Mães sem poder abraçá-la. Como que será isso para a nossa sociedade, que é muito carinhosa, né? O brasileiro, ele tem o toque e o contato físico como uma das premissas do seu relacionamento. Então, ele traz essa crise comportamental como uma base, né, desse triângulo da tripla crise. Outra questão que ele coloca é a questão sanitária, porque o mundo inteiro está em colapso sanitário, de uma transmissão que não se sabe mais, é uma contaminação coletiva, né? Não tem mais um agente transmissor único, então é uma contaminação coletiva, então pode estar em todos os lugares. Isso gera uma ansiedade muito grande para todos nós. Eu vou no supermercado, será que eu me contaminei no supermercado? Eu vou na farmácia, nossa, e na farmácia é um pânico, né? Porque na farmácia tem gente doente e na maioria das vezes as pessoas não sabem que doença que é aquela. E isso gera uma comoção e uma angústia que é coletiva. E a crise econômica que nós temos hoje, pessoas perdendo emprego, pessoas que estão com diminuição do seu salário, pessoas que não estão conseguindo honrar com os seus pagamentos de boletos. E muitas vezes, essa crise, a pessoa nem precisa estar contaminada, né, nem familiares contaminados, mas essa implicação econômica, ela traz angústias importantes que não podem também ser colocadas fora de questão. Então, quando as pessoas falam o que é mais importante, é a vida ou a economia? Eu acho que as duas coisas estão juntas. É lógico que a vida, a gente precisa estar vivo para gerar a economia. Só que se a pessoa também, como é que ela vai comer, né? Como é que ela vai se sustentar? Ela tem que colocar as crianças para ter aulas, né? Muitas vezes online, ela nem tem um computador. Então, essa crise econômica, ela também afeta o nosso emocional, ela não pode ser descartada. E eu colocaria uma terceira condição, que é justamente as consequências emocionais, a crise emocional que vem acometendo todas as pessoas. E não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Independentemente se você está contaminado ou não, você sofre consequências emocionais, como eu estava dizendo, né? Ou por questões que você tem que mudar no seu dia a dia, ou por sofrer por ver que pessoas não estão fazendo isso. Eu fui no supermercado outro dia e tinha um grupo de adolescentes comprando carne para fazer churrasco, né? Então você fala, eu fico tanto no isolamento social, eu não deixo meu filho sair de casa, aí eu vejo que as pessoas estão fazendo churrasco. Tinha um vizinho meu fazendo festa outro dia, né? Então assim, a gente mora num condomínio que tem idosos, e como é que essas pessoas também estão se comportando? Então não é só um controle comportamental que é meu, eu dependo do outro também, porque ele pode ser um agente transmissor e aí eu vou me contaminar a reveria da minha situação. Isso é muito ansiogênico, né? E por que muitas vezes a gente não dá conta que nós podemos ficar ansiosos, nós podemos estar com medo? Porque são emoções que muitas vezes trazem nossa fragilidade enquanto ser humano. E essa fragilidade, ela nunca é colocada nunca é posta na nossa sociedade como algo importante.
Nós temos no cotidiano até um preconceito com as questões emocionais e psicológicas. Para que eu vou num psicólogo? Para que eu vou num psiquiatra? Não, eu converso com o meu cabeleireiro, tá tudo certo, eu vou num bar, eu bebo com meus amigos e eu desabafo ali. Ou então eu escrevo um textão no Facebook e tá tudo bem. Mas hoje a gente nem pode ir no bar. Então o que vai acontecer? A gente precisa identificar essas questões emocionais e procurar ajuda. Por que isso acontece? Né? Não é só uma questão individual, é uma questão coletiva e cultural. A nossa sociedade ela tem uma tradição biomédica, a tradição de só valorizar o físico e não o emocional. A nossa mente, né, vem do modelo aí, que é como se ela fosse separada do nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma máquina que não pode parar de funcionar e a mente ela fica em terceiro plano, né, nem é segundo mais, é em terceiro. E de vez em quando a gente fala, não, eu estou triste, mas eu vou tomar uma cerveja, eu estou triste, mas eu vou vou comer um pouquinho mais, eu vou fazer um exercício, e muitas vezes a gente não dá valor para essas condições mentais e emocionais. Não está totalmente errado a gente pensar assim, porque nós viemos de uma cultura assim, biomédica. Só que hoje, mais do que nunca, nós estamos necessitando mudar essa visão. Por quê? Não adianta eu estar bem fisicamente se eu estou preocupada, isso vai gerar ansiedade, isso pode gerar crise de pânico e vai desdobrar em outras condições emocionais e muitas vezes a gente não pode nem ter o aparato médico necessário para dar conta de uma crise, por exemplo, ou uma crise de pânico nesse momento. Então, muitas vezes, esses momentos de crises, né, que são mundialmente postos, as pesquisas vêm mostrando, por exemplo, com a pesquisa sobre pandemias anteriores, né, que foram bem menos H1N1 ou então Ebola, o que eles perceberam? Que passou a pandemia, só que as consequências emocionais elas continuaram. Né? Nós vamos vivenciar uma crise econômica duradoura, não se sabe quanto tempo vai durar essa crise pós-coronavírus, e isso vai gerar ansiedade constante na população. Então não podemos negligenciar nossa saúde mental, não podemos continuar negligenciando a nossa saúde mental. Né? Durante as pandemias, o número de pessoas afetadas mentalmente chega até a ser maior do que os números de contaminados. Só que por que não aparece? Porque não existe um teste, não tem teste nem para coronavírus para todo mundo, né? Imagina um teste de saúde mental para todo mundo. E muitas vezes a pessoa, ela não identifica esses medos, essas ansiedades. Ela acha que ela está triste e tudo bem. Né? Nós temos visto uma condição muito séria com crianças, né? Nós não podemos deixar nossas crianças sucumbir a essa condição. A gente está vendo, as crianças estão com comportamentos diferentes, com muito choro, muita ansiedade, isso também precisa ser visto, precisa ser conversado isso com elas. Mas enfim, né? Quando a gente está nessa condição, é infectado, não é infectado, meu familiar é infectado, principalmente quando você é profissional de saúde, né? O profissional de saúde, ele tem, além de todos os medos que a sociedade em geral tem, ele tem outros medos. E a gente tem visto até uma certa hostilidade contra eles, contra vocês, né? Que eu estou falando justamente para vocês. E isso tem preocupado bastante nós da área de saúde mental, que são pessoas que não querem mais conviver no condomínio, né? As pessoas são utilizadas nos ônibus, no metrô. A gente viu lá em São Paulo outro dia as pessoas sendo utilizadas no metrô. Sai daqui que você vai me contaminar. Então, eu sinto que o profissional de saúde ele tem um peso gigantesco ainda mais. Ele está no fronte de batalha, ele precisa cuidar da população, ele precisa levar informações fidedignas, que não sejam fake news, né? Principalmente eu acredito muito nos agentes comunitários de saúde, que são nossas forças
motrizes aí do nosso sistema de porta de entrada, que é a atenção primária. Vocês estão entrando na casa das pessoas e como que essas pessoas estão tratando vocês, né? Qual o sentimento que isso traz no seu dia a dia? E outra, eu estou contaminado, vou levar a contaminação para minha casa? Eu entrei numa casa e eu pude me contaminar naquela casa ou não? Eu não posso fazer teste porque não tem teste para todo mundo. Então esse grau de ansiedade, ele não traz só consequências para a nossa saúde, porque o mental está ligado ao físico, então muitas vezes pode até dar uma baixa da nossa imunidade por uma ansiedade exacerbada. Uma coisa que as pesquisas também trazem são comportamentos, são sentimentos de raiva e muitas vezes acompanhados de comportamentos agressivos. Então não é à toa que muitas vezes a gente vê pessoas agredindo, né? Até verbalmente falando, a gente fala uma coisa, a gente traz uma informação que nós sabemos que é uma informação fidedigna, só que a população está cheia de outras informações, muitas vezes enviesadas e por informações falsas, que aí vai começar a bater boca com você, né? Você vai tentar trazer uma informação importante, não vai ser ouvido. Como que a gente reage numa situação dessa? Tem que ter calma, né? Do mesmo jeito que você está confuso, imagina aquela pessoa que nem tem acesso a essas informações, pelo contrário, tem acesso a informações enviesadas e muitas vezes ela acha que aquela informação para ela serve, então o que você está dizendo é balela. Então calma, respira, né? Vamos tentar o diálogo, porque muitas vezes a gente vai entrar num embate, que é um embate verbal, e isso não vai ajudar ninguém, você vai se estressar mais e vai piorar a sua condição de trabalho, né? A raiva, muitas vezes ela aparece, e eu estava lendo um texto muito interessante ontem, porque, pensa, todos nós estamos vivenciando um luto, não só um luto de pessoas que estão morrendo. Aqui em Uberaba a gente não tem tanta quantidade de mortes, mas se a gente olhar os noticiários, a gente vê pessoas sendo enterradas aos montes. Imagina quantas famílias enlutadas que nem podem vivenciar isso de perto e não conseguem ter um velório, fazer um velório para aquela situação, não pode se abraçar para desejar condolências. Então isso tudo afeta a nossa saúde mental e nos traz um luto. Mas também nós temos um luto dos nossos projetos. A gente teve que parar a nossa vida, né? O luto das nossas condições de sonhos, de uma visita, que nem eu trouxe a questão do Dia das Mães. Então o luto, ele está presente na nossa vida todos os dias. E o luto, ele tem uma reação de raiva. E ele também tem reações de negação, por isso que muitas vezes as pessoas negam que a pandemia seja tão perigosa assim. Porque quando eu nego, é um conforto emocional que eu estou me colocando para poder enfrentar também a situação. Mas eu não posso ficar na negação, porque senão eu saio abraçando todo mundo e aí vai ser a disseminação a contaminação vai ser disseminada cada dia mais. Então, a raiva, ela faz parte então desse processo que nós estamos vivenciando, só que também ela precisa ser ressignificada, né? Nós que somos da área da saúde, nós temos maiores condições de fazer essa ressignificação, por quê? Porque nós temos informações privilegiadas. A população em geral muitas vezes não tem e fica reproduzindo alguns comportamentos enviesados e que muitas vezes são danosos para a própria saúde. Outra situação, outra emoção que gera muito nesses momentos é o medo. O medo é um mecanismo de defesa, né, natural que nós temos de escapar de situações perigosas para a nossa condição humana, para a nossa vida. Muitas vezes ele paralisa ou ele nos move para um comportamento. Só que quando ele é em exagero, ele passa a trazer transtornos na nossa vida. E hoje nós estamos vivendo um medo, muitas vezes em exagero, e não é desproporcional, ele não é absurdo, ele é real.
né? Então, esse medo aumenta diante dessas ameaças agressivas e dessa ameaça que é muito invisível e ela dissemina com muita rapidez, né? E ele pode se tornar crônico e gerar quadros ansiosos, de ansiedade, que vão nos acompanhar por todos os nossos dias, né? E a ansiedade, de acordo com os manuais aí que a gente tem, além da antecipação de uma ameaça futura, ou seja, eu estou ansioso pelo que pode vir a acontecer, ela traz sensações físicas, né? Sensação de desagradabilidade, um sentimento de vazio, uma apreensão, muitas vezes uma rigidez muscular. Como que vocês podem, então, dentro desses quadros ansiosos, trabalharem com uma tranquilidade? É muito difícil trabalhar assim. Então, depois eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas que a gente pode ter para diminuir essa tensão, né? Esses níveis, eles podem chegar de ansiedade, eles podem chegar a tal ponto de desencadear outros transtornos mentais. Por exemplo, um ataque de pânico, que é diferente do transtorno de pânico, né? O ataque de pânico, ele pode vir, inclusive, de uma situação que você nem está muito ansioso, e aí, de repente, ele traz taquicardia, sudorese, falta de ar, e olha que a falta de ar é um dos sintomas da Covid. Aí fala, nossa, com falta de ar eu estou contaminado. E aí uma geração de sintomas, muitas vezes que são causados pelas nossas emoções, que a gente chama, né, psicossomáticos, mas que podem ser confundidos com os sintomas da Covid. Então, quadros ansiosos, eles podem gerar outros sintomas psiquiátricos, ou eles podem potencializar aqueles que já existem. Por exemplo, a pessoa já tem um quadro depressivo e aí ela já está passando por todas essas situações, então a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar das comorbidades psiquiátricas que já estão presentes na nossa população. Inclusive, a gente precisa manter as pessoas medicadas, a gente precisa manter esse controle da saúde mental muito bem feito nesse momento para evitar potencializar os quadros já instalados e também para não gerar outros, né? O profissional de saúde, ele não tem muita escolha, ele precisa ir, ele precisa enfrentar. Então, esse medo para nós, ele precisa, tá com medo, vai com medo mesmo assim. Vai que você tem que salvar vidas, você tem que levar a informação para a casa das pessoas, no caso dos agentes, né, das visitas domiciliares. Eu não sei como é que a gente está tratando dessas questões, mas são questões muito sérias que o profissional de saúde não escolhe. Ele faz parte dos serviços de necessidades básicas, né? Então isso potencializa esses transtornos. O peso dessa responsabilidade, o receio de contágio, o receio de ser um disseminador desse vírus sobrecarrega as nossas condições emocionais, né? Então nós vemos consequências físicas, por exemplo, desconforto de uso de EPI. A gente tem visto muito aquelas fotografias, né, das pessoas que ficam em plantões de 12, tem gente fazendo plantão aí de 20 horas, e aí a face toda marcada pelos EPIs. Mas e quem vê o nosso desconforto emocional? Quem cuida desse profissional de saúde que está dentro daquela máscara chorando? E muitas vezes não dá nem para se descobrir que ele está nessa condição, né? Então, a gente vê que todas essas condições emocionais vão configurar o nosso dia a dia atualmente. Só que não dá para a gente achar nem que isso seja completamente absurdo, mas também como que nós podemos lidar com isso. Bom, pensando na atenção básica, a gente tem que... Vocês estão na linha de frente, na verdade é a porta de entrada do sistema de saúde. E muitas vezes ela fica negligenciada. A gente pensa muito nos hospitais, nas UPAs, mas a gente não pensa na atenção básica como um meio potencial até de barrar uma maior contaminação, né?
Então, eu penso que, para contenção, a gente teria que ter maiores medidas e investimentos, né, na atenção básica, principalmente de EPIs e condições de trabalho. Na verdade, nós precisaríamos até de mais pessoas trabalhando na atenção básica, para a gente evitar a contaminação cruzada, né? Mais insumos e tecnologias para a atenção básica, e quando eu digo tecnologia, não é a tecnologia dura, é mais uma tecnologia leve e dura para a gente poder ter um manejo das condições de saúde, inclusive voltadas para a nossa realidade, que é de recursos humanos, né? Nós precisamos das pessoas na atenção básica muito mais do que uma máquina que faça um super exame. E é imperativo adotar medidas que garantam a segurança da equipe e também a segurança da população, né? Bom, as nossas amigas aqui já disseram antes de mim, né? Minhas colegas já trouxeram antes esses usos dos equipamentos, e eu gostaria de trazer um pouquinho sobre o ambiente, né? Nós sabemos que pela Política Nacional de Humanização, nós temos a ambiência como uma das prerrogativas. E tudo isso que nós falamos faz parte dessa questão do ambiente, né? Nós teríamos que garantir essa segurança ambiental, e o nosso relacionamento também faz parte desse ambiente, é um ambiente social, né, de relações, e isso traz, se a gente estiver seguro para lidar com esse ambiente das relações sociais, vai diminuir a nossa ansiedade, vai diminuir o nosso medo, e nós podemos trabalhar com maior tranquilidade, tá? Não vou dizer que vai acabar o nosso medo, mas se ele tiver uma possibilidade de ser controlado, de ser diminuído, já está de bom tamanho, né? Bom, então, outra questão da ambiência que a gente traz é o componente afetivo. Como eu disse, as nossas emoções estão muito afloradas, a raiva, muitas vezes a agressividade, o medo, né? Muitas vezes a melhor defesa seria o ataque, e não parar e pensar. Então, a afetividade também fica comprometida, e muitas vezes o seu trabalho, que era feito de uma maneira mais cuidadosa, mais empática, ele fica negligenciado. E isso não traz um bom desempenho para você vai se sentir afetado e vai falar, nossa, o que eu fiz aquele atendimento hoje, né? Então, respira, calma. A gente sabe que não dá para a gente levar tudo a ferro e fogo, principalmente nesses momentos, né? Mas você precisa estar seguro dos seus... eu fiz certinho, eu higienizei minhas mãos, eu pus a minha máscara, eu estou protegido, o meu paciente está protegido, então vamos tocar daqui para frente, né? O que mais? Uma coisa interessante que eu já falei também, muitas vezes, é como que nós vamos lidar com as pessoas que estão... Porque a ambiência também, a gente traz a cultura, né, das pessoas que a gente atende. E nós não podemos ir contra uma cultura que está posta hoje no Brasil, principalmente, da negação da pandemia. Então, muitas vezes, talvez você chegue na casa das pessoas, ou então você consiga... vai atender uma pessoa no seu ambiente de trabalho, e essa pessoa fala, não, mas isso não é nada, não, mas isso vai passar, e eu tenho um pensamento positivo e isso não pega em mim, né? Como que a gente pode lidar com essas situações? Como eu disse, a gente orienta da melhor maneira possível, com as informações fidedignas. E aí, eu vou trazer então como que a gente poderia enfrentar, e uma das condições é essa, né? Sempre ter informações fidedignas para orientar a população e orientar os nossos passos também, tá? Não vamos entrar em embates, né? Hoje a gente vê embates muito importantes aí, mas a gente não entra nesse embate porque nós precisamos estar além dessas condições. A gente precisa levar saúde e não piorar a doença e nem os conflitos sociais, né? Então, a OMS, ela traz algumas questões de enfrentamento de saúde mental, tá? E há algumas
São atitudes individuais e depois atitudes que a gente pode ter no ambiente de trabalho. Então eu vou ler algumas aqui. Cuidar de si e cuidar dos outros, né? Mantendo sempre um contato, muitas vezes remoto, que a gente não pode estar perto, mas hoje nós temos vários aplicativos que a gente pode ligar para as pessoas, ter esse contato face a face, né? Isso é importante para a nossa saúde mental. Se isolar não faz bem, né? O isolamento social, até essa palavra isolamento social não é mais usada, é distanciamento social, porque você pode estar distante, mas não isolado, né? Limitar a exposição às notícias relacionadas, né? Muitas vezes as notícias são muito fortes, a gente vê aquele monte de gente sendo enterrada, os caixões sendo empilhados, né? E aí isso vai causando mais pânico, mais ansiedade. Então, limite o que você vai ouvir, né, no noticiário. Fundamentalmente seguir as recomendações da OMS, que elas são baseadas, cientificamente comprovadas. Como a doutora disse, não existe um remédio eficaz, não existe vacina. Então, a gente precisa seguir o que a OMS propõe, né? Comunicar quando você estiver tendo sintomas emocionais importantes, comunicar o seu gestor, né? Comunicar uma necessidade de auxílio psicológico, prestar atenção nas suas necessidades, nesses sentimentos e nesses pensamentos, não fingir que eles não acontecem, não querer ser super produtivo nesse momento, estar em casa e querer fazer de tudo, ouvir todas as lives e fazer todos os pães que você viu, né? Porque isso também gera outro tipo de ansiedade. Descansa, tem que descansar. Apesar de, muitas vezes, né, até as pessoas que estão em distanciamento social, que estão dentro de casa, elas se cobram em ser tão produtivas assim, e isso também tem gerado muito estresse. Então as pessoas precisam descansar mentalmente falando. E auxiliar as pessoas que estão no grupo de risco, no caso, principalmente quem está na atenção básica, né? Que são pessoas que muitas vezes sim estão em isolamento social e não só em distanciamento, né? Eu vejo muitas vezes que as pessoas que estão no grupo de risco, principalmente da terceira idade, elas estão sofrendo muito mais com isso por conta de não ter acesso a essa convivência que lhe é muito cara. Outras coisas, a prática de atividades físicas é muito recomendada, porque além de você melhorar a sua função imunológica, como já foi comprovado, você diminui a ansiedade e o estresse. Qualquer atividade, subir a escada que tem lá no seu prédio, fazer uma yoga, um alongamento, tem muitos vídeos na internet, né? Mas cuidado também, porque muitas vezes você não tem uma prática constante, não tinha uma prática e começa a ter, você pode se machucar, então com calma, com cautela, né? Além de práticas de meditação, tem muitas práticas de meditação na internet, e respiração. A respiração é fundamental, né? A gente tem uma respiração profunda, muitas vezes a gente precisa parar, mesmo no nosso dia a dia, fazer técnicas de respiração para que nossa mente possa fluir de uma maneira menos ansiosa e a gente ter pensamentos resolutivos, porque uma mente ansiosa, ela não traz pensamentos resolutivos, né? Bom, a OMS também traz algumas atitudes que nós podemos ter dentro dos nossos centros de referência, né, de saúde. Então, estabelecer uma relação de transparência e confiança entre os funcionários, que vai priorizar a equidade e o bem-estar de todos. Quando eu tenho uma equipe com equidade que tem um relacionamento horizontal, a gente tem mais tranquilidade emocional para trabalhar. Garantir um treinamento adequado das equipes e suporte dentro dessas condições, né, das equipes, dentro dessas condições de uso de EPIs, de condições de limpeza, né, dos ambientes, prestar assistência clínica e psicológica de qualidade às equipes. Então é importantíssimo nesse momento disponibilizar cuidadores para essas equipes, né?
manter uma postura empática e flexível para enfrentar esses medos, o estresse e a mudança nas rotinas. Porque se a gente quiser, eu não posso mudar a rotina, eu tenho que continuar com... Não vai adiantar, você vai ficar mais estressado. Então, seja empático com você mesmo e com o seu grupo. Né? Informar a todos que sentimentos de medo, ansiedade e tristeza são normais nesse momento. Né? Não que são banalizados. Quando eu falo normal, não é para banalizar, mas é para falar, olha, você está sentindo isso, eu também. Então nós estamos no mesmo barco, o que nós vamos fazer com isso? Para que esse medo não seja paralisante ou estressor para a gente não conseguir trabalhar de uma maneira tranquila. Né? Disso a gente tem um clima mais favorável de comunicação e colaboração entre todos nós. E isso vai fornecer intervenções produtivas, resolutivas. E por último, vai valorizar o trabalho, a gente precisa valorizar o trabalho dessas pessoas que se expõem ao risco pelo bem social. A gente tem visto muito aí pelo mundo, né? Todo mundo batendo palma em um determinado momento do dia, bate palma para o profissional de saúde, fala, nossa, mas a gente não precisa de palmas, a gente precisa... Sim, precisa também de palmas. Porque essa valorização do social, da sociedade, do nosso trabalho, ela é um importante reforçador e motivador nas nossas condições, né, de trabalho. Então, o reconhecimento social ele é super importante. Bom, para terminar, já falei bastante, mas eu gostaria de refletir um pouquinho um artigo que eu li sobre luto e celebração do isolamento social da jornalista Camila Goitacás. Ela fala assim, permita-se inundar, transbordar esses sentimentos. E se puder, chore. Chore suas perdas, chore por todos aqueles que nesse momento estão morrendo sozinhos, sem poder ser velados. Por todos os que estão nos hospitais acamados, pelos profissionais de saúde que todos os dias saem de casa arriscando a própria vida para cuidar de todos nós. Chore de raiva por todos os que não estão fazendo o que você acha que deveria ser feito. Chore pela governança conflituosa que nos deixa ainda mais inseguros em meio à crise. Chore pelas risadas leves que já não conseguimos dar. Chore de medo do que vem. Chore de saudades do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos, de beijar, de abraçar e circular por aí. Chore o receio de talvez nunca mais ver as pessoas. Chore desde que as crianças também chorem. Pelos amigos que não estão encontrando, por saudades da escola, das brincadeiras, dos dias a dia, de todos os corpos que as abraçavam. E quando sentir que o choro cessou, respire bem fundo e perceba que do luto podemos continuar vivendo. Que honra estarmos vivos, que presente é a vida. Celebremos então os aprendizados, o crescimento, as novidades, o convívio, as pessoas que amamos e estão ao nosso lado. Celebremos por cada dia que conseguimos sair da cama. Celebremos afinal os aprendizados, os ganhos. Celebremos estarmos vivos e seguros e saudáveis, por estarmos aqui agora. E eu completaria, celebremos porque vocês que estão na atenção primária cuidam da nossa população com tanto esmero e precisam ser bem cuidados também. Façam por si, cuidem-se física e mentalmente e entendam que estar confuso atualmente é natural. E ao sabermos disso, daremos o primeiro passo para o autocuidado e a resiliência que esse tempo exige, que não está fácil para ninguém. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, professora. A gente está finalizando com a professora Luciana, a gente achou muito prudente, né, ter a participação de alguém da psicologia, porque eu acho que, como foi dito desde o início, de uma maneira muito esperada, nós precisamos ter receio, nós precisamos ter medo, até para a gente poder realmente se proteger adequadamente, proteger o ambiente adequadamente, proteger os usuários que frequentam a unidade adequadamente.
E a doutora Daniele traz para nós muito bem, né? Ainda não existe, embora exista um investimento muito alto em vacinação, ainda não se fecharam os estudos, né, em relação a qual vacina vamos usar. E ainda se, quando fecharem, a produção para uma Terra, né, para um planeta todo, vai demorar um pouco. Mas nesse tempo, nós precisamos, eu acredito que, usar dessas informações para que vocês, nos seus ambientes de trabalho formal, da rede, ou até no seu ambiente universitário, junto aos seus supervisores e professores, possam pensar o que nós podemos fazer nesse momento por nós e pelo coletivo, né? Porque se não existe ainda uma vacina para o Covid-19, acho que de uma maneira gradativa nós estamos nos imunizando ativamente para a resiliência, né? E essa resiliência, ela talvez seja necessária nesse momento para que a gente possa perceber que nós precisamos estar unidos, que nós temos um objetivo comum, né? Que é a qualidade do cuidado, a qualidade da vida, a qualidade de um mundo melhor. Então a gente está nesse movimento e a gente precisa de vocês, né? Alunos da área da saúde, profissionais da saúde, da atenção primária, que, como foi dito muito bem por vários dos nossos integrantes da mesa de hoje, é a porta de entrada. Para alguém que está só com um sintoma respiratório, que pode ser uma síndrome gripal, mas também pode precisar de uma investigação maior. Então a gente precisa contar com vocês para esse momento que a gente espera que seja realmente único e último, né, de uma pandemia, que a gente não viva outras pandemias como essa, mas que pode ser rico para essa imunização ativa desse movimento de resiliência, para esse movimento de repensar, né? E agora o que a gente precisa e espera é que vocês, junto às suas equipes, possam refletir um pouco diante de todas essas informações qualificadas, técnicas, científicas, né? Para que vocês possam pensar na realidade local. E em cima dessa realidade local, o que podemos fazer para melhorar, para nos mantermos saudáveis da mente e do corpo, porque isso não está dissociado, somos únicos, né? Então a gente espera ter contribuído para essas reflexões e agradecemos a atenção de todos e até a oportunidade de estarmos aqui, podendo cumprir, como a professora Luciana muito bem disse, com essa responsabilidade social que temos, né, enquanto profissionais, enquanto servidores, enquanto docentes. Muito obrigada.